Donald Trump assina decretos proibindo, Shemuel, proibindo nos Estados Unidos, principalmente nas universidades, várias diretrizes que vão acabar com manifestações pró-Hamas, pró-Palestina, pró-terrorismo nas universidades, em repartições públicas, entre outros locais, né? E isso gera uma revolta muito grande, mas lembrando que toda a força, todo o apoio que o Hamas precisa internacionalmente para perpetrar os seus crimes começam, por exemplo, nas universidades. Começam com esses movimentos que acabam legitimando as atrocidades que o Hezbollah e que o Hamas praticam contra Israel. Isso está irritando esses movimentos. E é uma forma, óbvio, de combate muito profunda, que é justamente essa questão educacional. Porque eles aprenderam de uma vez por todas, os terroristas ideológicos, que não basta apenas o confronto, um ataque, mas eles precisam dominar as mentes. E eles atacam justamente no lugar certo, que são nas universidades, que são os jovens. Exatamente, Mo. As universidades nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, infelizmente, elas estão lotadas e comandadas por pastas globalistas de esquerda, ou seja, uma revolução educacional como a proposta a partir de Mao Tse-tung, da China, né? Essa implantação da revolução educacional, ela visa exatamente trazer uma agenda de desinformação na grade curricular escolar, que é uma agenda negacionista de muitos acontecimentos que são atrelados aos grupos de aos grupos de extremistas, os grupos fundamentalistas, como estão ligados ao Irã, a esses grupos. Então, está sendo muito comum que as universidades ela venha dar voz a fatos que não há um contexto histórico como a de que Israel é colonizador. Ou seja, de que judeus negam o fato de que judeus foram expulsos pelo Império Romano há 2000 anos, mesmo que perdendo a nacionalidade, aquela região nunca deixou de ter judeus que se mantiveram ali, inclusive em países de maioria muçulmana, para afirmar de que tratam-se de ocidentais invadindo a região do Oriente Médio, como a Unesco. Olha aí, a Unesco, uma importante instituição histórica, ela faz a afirmação, isso aí é um atentado terrorismo histórico, de que Jerusalém ela tem um pertencimento histórico à história muçulmana e não à do judaísmo. O islamismo ele vem surgir exatamente no século VI, né? E o judaísmo ele existe há mais de 3.700 anos. Né? O livro mais antigo das religiões de que surgem com o mesmo fundamento monoteísta, né, de que são os cristãos, muçulmanos e judeus, de que Jerusalém ela é citada inúmeras vezes na Torá dos judeus e na Bíblia dos judeus e também dos cristãos. E que não, uma única vez no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E mesmo os árabes mais coerentes, né, afirmam que, apesar da indiferença com o judaísmo, ou com o Estado de Israel, ou com os judeus, eles nunca negaram de que Israel e Jerusalém sempre pertencem, e sempre pertenceu, e sempre pertencerá à história judaica. Então, são informações como essa que vêm arrastando jovens de uma nova geração, que serão os senadores, os deputados, os engenheiros, os advogados, os juízes, que decidirão para uma próxima geração em que eles estão apagando a história e implantando ódio. Esses movimentos progressistas que defendem o aborto, que defendem o feminismo, que defendem os movimentos de gêneros, de sexualidade. Então esses movimentos eles se uniram exatamente à ala mais fundamentalista,
tendo algo em comum que é só o anticapitalismo, o anti-imperialismo que eles decidiram lutar, porém com a disposição de apagar, né, a história que pertence a um povo tão antigo que foi preservado mesmo na diáspora. Então esses movimentos que lotam as universidades, pessoas de jovens com bandeiras, com faixas, não é defendendo os palestinos, é defendendo os grupos terroristas como Hezbollah e Hamas.